Hoje eu quero fazer dois vídeos aqui no canal em resposta a dois youtubers. Primeiro, que é esse daqui, sobre o Cauê Moura e o vídeo que ele fez, né, Orgia no Vaticano. E o outro a respeito do Castanhari, que faz sobre o Estado Islâmico. Vou colocar esses dois vídeos hoje aqui no canal. Primeiro esse daqui, o outro coloco logo mais. O que eu acho importante, são youtubers que influenciam muitos jovens dinâmicos, né, e é importante ver o outro lado do argumento também. E eu até agradeço o Cauê Moura por ter colocado essa notícia a respeito da orgia no Vaticano, porque eu mesmo não sabia, e é uma coisa muito séria, né? Claro que o Cauê Moura, quando dá essa notícia, ficou: eles querem matar o Papa e vão enforcar o Papa e o Papa progressista, né? Mas eu soube dessa notícia da orgia no Vaticano pelo Cauê Moura. E ele vai lá e começa a cheirar cocaína na rola do cara e passa a rola pra cara. É legal, mano. Coisas de Cauê Moura. Mas é importante, né, salientar algumas coisas aqui. Primeiro, os conservadores que são contra, né, ou que se opõem ao Papa, ele se opõe a algumas coisas que ele faz. Por exemplo, a Amoris Laetitia, que é a exortação apostólica pós-sinodal. E o cardeal Burke mandou uma missiva para o Papa para falar assim: o que é isso, bicho? Responde aí, cara. Responda aqui, porque isso daqui vai contra a fé católica. E esse monsenhor que foi pego nessa orgia gay, regada a drogas e tal, é um dos apoiadores e conselheiros do Papa, né? Então você veja, até o Cauê Moura fica escandalizado quando vê um negócio desse. Ele que é a favor de drogas, é a favor de orgia gay sem problema, mas ele fica escandalizado. Cacete, o padre fazendo isso daqui. E aí a notícia é essa daqui, eu vou ler para vocês, né? A alta cúpula da Igreja Católica enfrenta mais um escândalo. Segundo as informações do jornal italiano Il Fatto Quotidiano, do último dia 5 de julho, policiais invadiram um apartamento no Vaticano onde encontraram um padre importante da Santa Sé em meio a uma orgia regada a drogas. A publicação garante que a notícia deixou o Papa Francisco furioso. Luigi Capozzi, assessor do cardeal Francesco Cocco Palmiero, cocô no pau, cagou o pau, hein, ô Francisco? Que é presidente de diversas congregações, inclusive do Conselho de Pontífice de Textos Legislativos, é apontado como organizador do bacanal. Chegaram lá, era rola e droga para tudo quanto é lado. Além disso, o imóvel no qual a orgia aconteceu era da Congregação da Doutrina da Fé, e Cocô Palmiero, aquele que cagou o pau, um dos principais conselheiros do Papa, era frequentador habitual. Lembrando que o monsenhor aqui, o Luigi Capozzi, e o cardeal Francisco Cocco Palmiero, eles defendem o Papa de todo jeito, aconselham o Papa, foram, né, querem realmente essa abertura da igreja, essa abertura nós sabemos para quê, né? E foram aí muito simpáticos a Amoris Laetitia, né, do Papa. Capozzi foi preso depois que vizinhos chamaram a polícia reclamando do entra e sai de pessoas estranhas no local. Imagina você morar num prédio e lá a putaria comendo solta, bicho. É rola pra todo lado. Porém, até o momento nenhuma queixa foi prestada contra ele, que é monsenhor. Em janeiro, um padre escandalizou a Itália em casos de orgia com 9 mulheres e foi descoberto durante uma investigação de violência privada e favorecimento à prostituição. O jornal italiano também assegura que Cocco Palmiero, o cagão de pau, terá que se aposentar mais rapidamente para diminuir o impacto do escândalo causado pela orgia do seu assessor. Deveria fazer o seguinte, deveria pegar esses padres, né, pendurá-los pelas bolas em um helicóptero e sair pelo Vaticano. Essa é uma coisa maravilhosa. Agora é o seguinte, o Cauê Moura no vídeo dele ele fala assim, eu sei mais ou menos a receita disso, é porque se você prima a pessoa, se a pessoa fica fazendo penitência à vontade e tal, tem que deixar o cara fazer. Te pergunto, Cauê Moura, você tem namorada? Você não sai por aí com outras mulheres, não é? Então é normal você ter que se privar de coisas que você gostaria de fazer. Se um cara, por exemplo,
cheira a cocaína e vira viciado em cocaína, se ele não se privar disso, ele vai se destruir. Se você sair comendo todo mundo, você vai destruir o seu relacionamento com a sua namorada, é ou não é verdade? Se você casar, ficar casado, você não vai deixar de ver um monte de mulher bonita por aí. Mulher bonita que dá em cima de você. Mas se você não se privar disso, você acaba com o seu casamento. Então, assim, ninguém obriga a pessoa a ser padre. Ele pode deixar de fazer isso a qualquer momento. E outra coisa importante de explicar é que a igreja ela é o corpo de Cristo. A homossexualidade, segundo a Bíblia, ela é um pecado mortal, tá? Ela é abominação segundo os olhos do Senhor, tá? Em Levíticos 18, 22. Então, quando um padre, um monsenhor, um cardeal decide se perverter, ele corta a ligação que ele tem com Cristo, não fazendo mais parte do corpo de Cristo. E não importa se ele está vestido de cardeal, se ele está vestido de Carmen Miranda, se ele está vestido de Rambo. Ele não tem mais essa ligação com Cristo, portanto não faz parte do corpo da igreja. Né? E o próprio Apocalipse, né, capítulo 12, ele diz que 1/3, né, da igreja será corrompida. Isso daí já aconteceu. Por exemplo, o próprio Borgia, o Papa Borgia, né? Procure aí, tem seriados dele, o Papa perverso pra cacete, fazia orgias no Vaticano. Chamava as putas lá e os cardeais iam tudo descer a rola nas putas no meio do Vaticano. Assim como a polícia do Vaticano foi atrás, né, desse Cuco Palmiero aí, o que cagou o pau, são os próprios católicos que são contra esse tipo de perversidade dentro da igreja. Desde o Gênesis até os anjos, 1/3 dos anjos caiu, sucumbiu, foi para o lado de Lúcifer. Imagina esses padres bandidos, canalhas, né, vestidos aí de cardeais, de padres e tudo mais. Eu agradeço o Cauê Moura pela notícia, mas acredito que ele ainda vê de uma maneira muito terrível a Igreja Católica. E certamente esse 1/3 da Igreja Católica certamente são pessoas terríveis, são pessoas do mal mesmo. Né? E é muito complicado ver o Papa sucumbindo a isso tudo, atrás dessas influências e tal. Mas existem grupos dentro da Igreja Católica, são, como eu já falei, o grupo do Cardeal Burke, que estão se impondo contra isso. Né? Mas ao mesmo tempo o Cauê Moura é absolutamente favorável. Esse Papa é da hora, querem matar o Papa. Não querem matar o Papa. Só não querem flexibilizar a fé e cláusulas aí pétreas da própria Igreja Católica. Então, assim, para que você entenda toda essa corrupção dentro da igreja, toda essa desgraça que acontece, eu recomendo para você um livro, Adeus, Homens de Deus, do Michael Rose, né? Como corromper a Igreja Católica nos Estados Unidos, e daí você pode tirar as suas conclusões como ela está sendo pervertida no mundo todo. A sinopse do livro é o seguinte: pesquisei e escrevi esse livro ao longo dos últimos 2 anos, entrevistando mais de 150 pessoas enquanto jornalista investigativo profissional para a imprensa católica. Fato é que diversos candidatos qualificados ao sacerdócio foram excluídos por razões políticas ao longo das últimas 3 décadas. Uma discriminação ideológica sistemática veio sendo praticada contra seminaristas que apoiam o ensinamento católico quanto à sexualidade e outros assuntos, e dissidentes dos ensinamentos católicos, inclusive quanto ao tema da homossexualidade, foram privilegiados. Em resumo, diversas pessoas sequestraram o sacerdócio com o objetivo de transformar a Igreja Católica desde dentro. O problema nos departamentos vocacionais e nos seminários é um profundo conflito espiritual, uma doença de proporções catastróficas. Portanto, esse livro busca, em primeiro lugar, identificar essa doença ou pelo menos parte dela, esperando que seu agente causador possa ser expurgado e o corpo curado. Esse é um livro muito importante para que você entenda essa contaminação toda que acontece em todas as igrejas, tá? Então não é só na Igreja Católica não, nas igrejas. Igreja significa o corpo de Cristo. E 1/3 das pessoas que frequentam essas igrejas, na verdade, estão apartadas do corpo de Cristo, não pertencem ao corpo de Cristo. São verdadeiros agentes da maldade, da perversidade, infiltrados dentro das igrejas.